Oi, pessoal. Hoje a gente está aqui ao vivo. A live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois. E o meu convidado de hoje é o Gavur Kirst. Ele que é especialista hoje em todo esse processo de aplicação para universidades internacionais. A gente está tão acostumado com o nosso jeito aqui no Brasil de aplicar para uma universidade, a nota do Enem, né? Essa preocupação em uma nota só que resolve a sua vida toda. E se naquele dia você não estiver bem, se naquele dia te der um branco, não tem escapatória, é aquela nota que vai definir a sua vida. As aplicações para universidades internacionais, o Gavur vai falar um pouquinho para vocês, um pouquinho diferente disso. Vou convidá-lo agora para entrar. Ok, let's go. Let me invite you. Ah, Gavur, você que tem que pedir, eu acho. Ok. Gold Tassel. Se vocês não conhecem a empresa, vocês vão se surpreender com todas as vitórias que a Gold Tassel já conseguiu. Ok. Yes! Yes! Hello, my friend! E aí, hello, teacher, tudo bem? Super, tudo bem. Acabamos de Maravilha. passar pela super feira de universidades da Gold Tassel, né? Quero que você fale um pouquinho para a gente. Eu estava aqui apresentando você, né? Falando sobre todo esse universo diferente que é a aplicação para universidades no exterior. Até a palavra aplicação, né? As pessoas falam, o que é aplicar? Aplicação, exatamente. É um outro mundo, né? Começando por aí, até a palavra já começa por aí, né? Sim. Começa por aí. Mas então, a nossa feira foi muito bacana, né? Pra gente, como é que foi a feira? Nós fizemos, né? Então a Goltess é uma empresa especializada em auxiliar brasileiros a fazerem cursos universitários fora do Brasil, seja para graduação, para pós-graduação, para aquelas pessoas que estão na universidade, querem passar um período fora, enfim, é tudo relacionado a universidades fora do Brasil, né? Então a gente pega na mão do aluno que está lá com o plano, não sabe para onde ir, não sabe começar e tal, e a gente organiza tudo isso aí e faz o processo todo, né? Pega no colinho e deixa ele sentadinho no banco da universidade que, no final das contas, foi escolhido, né? Então, desde fazer se a essa gente pensar de universidade... Se a gente pensa no processo brasileiro, que é o que eu conheço, você conhece, os nossos filhos conhecem hoje. Eu estudo, principalmente no último ano do ensino médio, porque eu vou precisar fazer o Enem e vou fazer o vestibular da universidade que eu quero entrar aqui no Brasil. E essa nota define a vida dele, né? Esse é o nosso processo aqui no Brasil. E lá fora, é igual aqui? Então, aí a burocracia do nosso processo é um dia ir lá e fazer uma inscrição na prova, e pronto. E aí, obviamente, se preparar para a prova, chegar lá no dia com a carteirinha, fazer a prova e pronto. Essa é a burocracia para a gente fazer nosso sistema aqui no Brasil. Só que o Brasil não é o único lugar que é desse jeito, né? Então tem outros lugares no mundo que também é através de uma prova, né? Se você, por exemplo, pensar em Portugal. Portugal lá também tem um exame nacional para você entrar numa universidade que, inclusive, se você fez um bom Enem aqui no Brasil, você pode usar esse Enem em substituição ao Enem de Portugal. Você usa a nota do nosso Enem para competir por uma vaga numa universidade portuguesa, tá? Mas aí tem a Espanha, também tem o seletividade, que é tipo um Enem nosso aqui, muitos países na Ásia, aqui na América Latina, ou seja, o Brasil não é o único lugar em que você tem que ir lá. O que vale para você entrar numa universidade é a nota de uma prova. Não interessa se você foi bem, se você foi mal, se você reprovou,
Fez atividades, não fez atividades extracurriculares, isso não conta para nada, tá? Aqui no nosso sistema. Se é justo ou não é justo, não sei. Mas não é a maneira como se entra em universidades nos países que são mais procurados, né? Então, se você for falar de Estados Unidos, de Canadá, de Reino Unido, de Holanda, Alemanha, vários outros países na Europa, em Austrália, Nova Zelândia, não é assim. Você não tem uma prova, né? O que você tem que fazer, e é por isso que a gente, quando fala que pega no colo, pega na mão e vai junto, é que o processo é a burocracia, o que você tem que preparar antes é muito mais complicado, né? Por quê? Porque eles não têm uma prova, mas eles vão te dar um período, uma data em que você tem que mandar o seu perfil, o seu currículo, né? E aí é esse currículo que a gente, então, precisa ajudar vocês todos a preparar, porque ele tem todos uns detalhes e tal que são bem não é complicados, mas são trabalhosos e eles têm alguns pormenores que, se você não cuidar, pode colocar tudo a perder. Exatamente. E aí tudo começa com essa consciência, né, Gavor, de que você não vai ser avaliado por apenas uma prova, né? Que a nota, né? Nota é importante, né? Mas que não é tudo. E aí vem uma palavra que a gente não está acostumado a ouvir quando fala assim, modelo holístico de admissão. Nossa, o que é isso? Como assim? Alguma coisa, né? Surreal, esotérica. E, na verdade, é a avaliação dele, da história dele, né? Desde o início do ensino médio, você falou agora de atividade extracurricular, e eu me lembro no meu tempo de coordenadora do Max, o quanto que eu puxava a orelha dos meninos do high school, né? Que as atividades extracurriculares, inclusive o programa de high school que eles faziam, eram tão importantes quanto as notas, né? Então, como é que é essa avaliação do candidato como um todo? Então é o seguinte, a gente sempre fala, né, que a gente fala assim, ó, que a gente tem que mandar o pacote do aluno, né? Então, vamos dizer, Dani, você está aplicando para uma universidade, então a gente tem que mandar o pacote, Dani, em determinado momento para a universidade. Então, o que tem que ter nesse pacote? Primeiro de tudo são as notas. Então, as notas do aluno são muito importantes, tá? Mas quais notas? A nota só do último bimestre? Não, gente. Aí é que começa a pegar. São as notas lá do 9º ano, acumuladas até o 3º ano. Então, quando você entra no 9º ano, por que o 9º ano? Porque o 9º ano, a maioria desses países, já é o 1º ano do ensino médio. Eles têm 4 anos de ensino médio, né? São 8 de básico, fundamental, e 4 de ensino médio. Então, já começa a contar a partir do 9º ano. E aí você tira as primeiras notas no bimestre, daí você chega a um índice chamado GPA, é um índice das notas, que quando chega no 2º bimestre você emenda com esse do primeiro, que emenda, ou seja, ela vai emendando as notas. Então, quando você chegar lá no 3º ano, na verdade, você vai ter um índice que vem acumulado as notas desde lá do 9º ano. Então, se você está aí, você está no 9º, está no 1º, você tem filhos nessa idade, gente, já está contando. É como se você já estivesse fazendo o seu vestibular para entrar no exterior. Então, essa é uma parte muito importante. A outra parte muito importante que tem que ter nesse pacotinho é a demonstração que você fala o idioma do país, né? Então, lembre-se que você vai estudar, a não sei que você vá para Portugal, você vai estar estudando em algum país onde não é a sua língua. Você vai ter que entender a matéria e tal, né? Então, se é em inglês, então você tem que fazer uma prova do inglês, né? O TOEFL, o IELTS, ou o Duolingo, e mostrar para a universidade que você tem a capacidade de estar em sala de aula, tá? Aí uma outra coisa que eu acho que depois você vai querer tocar com mais detalhes, o SAT, por exemplo, que é uma prova, o SAT, que
enfim, é assim, ele não é substitui, mas seria um equivalente ao nosso Enem, mas Ao é uma nosso prova. Enem, mas ela é muito mais baseada É, conhecimentos gerais, lógica, né, Gavor? eu até, por isso que eu sempre fico, eu falo dessa comparação com o Enem, mas Mas não é a mesma não é a coisa. mesma coisa. Não cai física, química, biologia, não cai nada dessas coisas. Na verdade, é uma prova que vai exigir a sua capacidade de leitura e de análise de textos e uma matemática, que você falou, é um raciocínio lógico. São problemas e você usa seus conhecimentos de matemática, né, para resolver esses problemas, mas nada muito complicado. Mas isso muito para Estados Unidos e Canadá. Para outros lugares, esse SAT pode até nem ser muito levado em consideração. Tá? Mas, sim, se for para os Estados Unidos, se for para grandes universidades, se for para disputar a bolsa, é muito importante que faça esse SAT. E aí vem, Dani, essa outra parte que você falou do holístico. Né? Porque o que a universidade ela quer ver? Ela não quer só ver as suas notas. Ela quer ver quem que é essa pessoa que está atrás das notas, para ver se o perfil dessa pessoa se encaixa com o perfil da universidade. E nós temos vários exemplos aqui que eu poderia passar a noite inteira falando de quão importante é você desenhar um bom currículo, né, fora a sala de aula. Então, gente, de novo, se você está indo no nono, no primeiro, até no segundo, cara, se envolva nas atividades da sua escola, se envolva em atividades, sei lá, da igreja que você participa, ou, enfim, tantas outras coisas que você pode demonstrar, que você pode participar, que demonstra que você é uma pessoa proativa, liderança, trabalho em grupo, todas essas coisas vão ser medidas, né? Ah, exatamente. Então, e o quanto eles aprendem, né? Eu já acompanhei de perto alguém que no nono ano falou: teacher, eu acho que eu quero estudar fora do Brasil, como é que eu faço? E aí a gente mostra para eles e eles depois trazem para a gente o quanto o trabalho voluntário, que é o quê? É o trabalho que não é remunerado. Então você faz sem receber nada em troca, mas muito pelo contrário, né? Eles aprendem muito. E uma coisa que você falou sobre começar no nono ano, pensar, olha só, no nono ano você vai ter 4 anos pela frente. Dá para aprender um segundo idioma ou um terceiro idioma. Então você que não fala nada hoje, mal fala o português, nossa, você tem 4 anos, meu amigo, para aprender. Né? A gente tem oportunidades, não só nos Estados Unidos, né, Gavor? Nós não. E isso é extremamente importante, sabe? Porque o que a gente quer evitar e que acontece muito? Que a maioria dos alunos que nos procuram, eles já estão no terceiro ano. Daí quando eu vou explicar para eles o sistema, que precisa nota, que precisa inglês, que precisa... Eles, nossa, se eu soubesse disso lá atrás, entendeu? Então, gente, o que a gente quer evitar é esse se eu soubesse. Eu quero que você saiba. É importante que você se prepare para uma segunda ou uma terceira língua, só para você ter uma ideia da importância disso, né? A Alemanha, por exemplo, é um país em que se você souber alemão, tá? E você passar, demonstrar que realmente tem um nível de alemão, você pode estudar gratuitamente em algumas das melhores universidades do mundo, que são as universidades alemãs, certo? Então, assim, mas você tem que dominar. Ah, mas eu não sei alemão e tal, mas se você está no nono, no primeiro, você tem aí 3 anos, 4 anos. Se você não tem um bom inglês, procura a Teacher Dani, corre atrás. Tem um excelente inglês aí, porque isso vai ser medido. E isso vai ser, assim, super importante. E, assim, a força de vontade é primordial. Então, se você colocar esse sonho como teu objetivo, gente, você vai aprender alemão, porque você quer estudar de graça numa universidade pública alemã. Imagina que oportunidade. Eu dou um exemplo em casa, né? O meu filho tem 16 anos e, obviamente, a gente já vem preparando ele, né, desde cedo. Não sei se ele vai estudar no exterior, então isso é uma coisa importante. De repente fala assim,
Ah, mas para que eu vou me preparar desde o nono? Eu não sei se eu vou estudar fora. Pois é, você não sabe. Vai que lá na frente surja a oportunidade, tá pronto. Sabe, eu não estou falando aqui de ter uma matéria a mais, não tem nada mais. É Não. só organizar o que você está fazendo e organizar de uma maneira bem certinha, né? Então, o meu filho, a gente já vem pensando nisso, então ele tem as notas muito boas, o inglês já está legal, e faz 3 anos que ele faz alemão, justamente pensando nessa possibilidade, né? Por causa disso também, a gente tinha familiares que eram gerações atrás da Europa, Da a gente já correu Alemanha. atrás Aham. com o passaporte, entendeu? Parte italiana. Então, hoje a gente tem a cidadania italiana. Por quê? Porque isso também é uma coisa que pode ajudar lá na frente, né, a diminuir o valor e tal. Então, gente, se você souber tudo antes, quanto que custa uma universidade no exterior? Tá? Tem universidades gratuitas na Alemanha, mas tem universidades nos Estados Unidos e outros países que podem ser bastante custosas para nós. Mas, se os pais lá atrás começam a saber disso, já vão se organizando, já vão, né, fazendo Exato. um pé de meia, já vão Os se 4 organizando aí. anos são, vem cá, meu filho, você estuda e a gente vai se Faz a sua programando parte, financeiramente, né? faz a sua parte aí para você ganhar uma boa bolsa para não ter que tirar tanto do meu bolso, E né? essa era a minha próxima pergunta. Bolsa de Tô lendo a sua estudos. mente. Vamos lá. Bolsa de estudos. Ah, eu tenho boas notas, né? Eu fiz todo o processo bonitinho. O essay, né? Essay é uma palavra também que faz parte desse universo, que é a tua carta de intenção, né? Quando você se apresenta para a universidade. Então, pronto. Boas notas. É só isso? Ou não? Tem outras características que de repente pode ser uma oportunidade para uma bolsa? Sim. Então, assim, a primeira coisa, Dani, é que às vezes a pessoa fala, ah, não, mas nós aqui brasileiros não temos chance de conseguir uma bolsa. Ah, não, nós não... É só para americano, é só para canadense. Não, gente. 80% dos alunos que nós trabalhamos saem daqui do Brasil com algum tipo de bolsa. Agora, quando eu falo algum tipo de bolsa, pode ser que seja uma bolsa de 5%, 10%, 20%, enfim. Né? Então, a bolsa pode ser de 100%, mas 100% realmente é uma bolsa que a pessoa tem que ter muito diferencial aí, né, para conseguir essa bolsa. Por que esse Eles têm diferencial? padrões, assim, né, para bolsa, né, Gavur? Então, assim, a bolsa, na verdade, ela é como se fosse uma premiação que a universidade te dá pelo seu desempenho. Então, quanto melhor for a sua nota acumulada desde o nono ano, mais chances você tem de ser aceito pela universidade. Por quê? Porque a universidade quer alunos como você. Tá? Aí, eu tenho um excelente inglês. Aumenta mais a sua chance ainda, porque você destaca mais ainda, tá? Quem que ganha a bolsa? É aquela pessoa iluminada por purinada, entendeu? Aquela pessoa que vai realmente se destacar dos outros. Então, nos Estados Unidos, eu estava falando do SAT, que é essa prova, né? Muitas universidades não exigem que se apresente. Agora, se você tem um SAT e tem um excelente SAT, pô, as suas chances de bolsa vão lá em cima. E aí começa a contar essas coisas que a gente comentou, das atividades extracurriculares, os seus essays, né, que você vai colocar lá a sua história, vai fazer demonstrar o porquê que você quer ir para a universidade, enfim. É a combinação dessa coisa toda que vai determinar se você tem chance ou não de uma bolsa. E aí, Dani, tem uma coisa que eu tenho certeza que muita gente está querendo perguntar aí. E se eu jogo futebol? E se eu sou artista, alguma coisa assim? Sim, você também tem chances, mas não adianta só chegar para a universidade e falar assim, eu sei jogar tênis. Não, você tem que demonstrar que você joga tênis e que você joga tênis a nível competitivo. Exatamente. Porque ela vai te dar uma bolsa para que você seja representante da universidade nas competições que tem
Nos Estados Unidos, por exemplo, a liga estudantil é tão importante quanto a liga profissional, né? Aparece na TV, tudo é uma coisa assim, Sim, top. então existem os recrutadores. Então, da mesma maneira que ele vai fazer um currículo para mostrar que ele é na parte acadêmica, né? Mostrando que ele é um bom aluno. No caso de um esportista, ele tem que fazer um currículo também mostrando que ele é muito bom, né? Naquilo que ele faz. Certo. Deixa eu só responder uma pergunta aqui que veio da Mariane Cunha. Você viu da Mari Cunha sobre a cidadania italiana? Na verdade, Mariane, assim, não é que uma tem vantagem sobre outra, né? Então, se você tem uma cidadania italiana, obviamente, se você for para a Itália, nossa, você é um cidadão da Itália, então você vai ter direito a entrar na hora que você quiser, ficar quanto tempo você quiser depois, trabalhar enquanto estuda, o quanto você quiser, né? Então, se você tem a de Portugal, obviamente em Portugal você vai ter mais vantagens do que... Então depende para onde que você vai. Mas no geral, na Europa como um todo, se você tem o passaporte de algum país da Europa, você vai ter vantagens tanto financeiras quanto esses casos de não precisar de visto, poder ficar para trabalhar e tal. Então tem vantagem sim. Só para te dar um exemplo, Dani, a gente está falando aqui de valores, né? Uhum. Na Holanda, que é um país que está sendo cada vez mais procurado, porque tem ótimas universidades e muitos cursos em inglês, então você não precisa falar holandês, né? Para quem é de algum país europeu, se você tiver cidadania europeia, você vai pagar em torno de 2.000 euros por ano, ou seja, dá 200 euros por mês. Se você for brasileiro ou qualquer outro país que não seja europeu, você paga em torno de 10 a 12 mil euros por ano. Então, assim, é uma diferença bastante razoável. Tá? Então, a cidadania europeia, ela faz diferença, né? Você ter um... Sim, na Europa. Na Europa faz diferença para a Europa, tá? Uhum. A gente tem uma pergunta aqui também, ó, a Maia, ela concluiu o ensino médio, estudava em colégio público e não tinha atividade extracurricular, mas fazia trabalho voluntário. O aluno de colégio público, ele também tem uma vantagem lá fora, né, Gavur? Tem. Então, assim, se você vem de escola pública, isso por si só ele já tem um extra no seu currículo, tá? E não se preocupe se você não fez atividades extracurriculares, tá? Eu acredito que você tenha dito, né, Nay, que você já formou há 6 anos atrás, você concluiu há 6 anos, então não tem problema. A qualquer momento que você quiser fazer uma faculdade, não tem né, se eu e a Dani quiser ir para lá fazer uma faculdade hoje, a gente pode fazer, mesmo os velhos. Mas eu ia falar da nossa faixa etária agora, que tem universidades que têm programas específicos para estudantes, como é que eles chamam, Gavur? Estudantes maduros. Exatamente. Mas é mature students que eles chamam. Para uma segunda graduação, né? Ou, claro, para especialização. Então, assim, tem muita oportunidade, né? Para todas as idades. Portugal, Espanha, né? Tem programas lá de... Por exemplo, o Enem, né? Existe um Enem para a gurizada que está saindo do ensino médio e existe um outro Enem para quem tem mais de 24 anos, outro para quem tem mais de 40 anos. Então, conta muito essa experiência que você tem. E mesmo se você for para os Estados Unidos, outros lugares, você colocar num currículo todas as suas atividades, até de trabalho mesmo, tá? E mesmo para quem está terminando o ensino médio. Tem muita gente do ensino médio que ajuda pai na empresa, ou até no caso de muitas escolas públicas, que os alunos, às vezes a escola pública é à noite, ou a pessoa trabalha durante o dia, e isso conta no currículo. É atividade fora de sala de aula. Tudo que é fora da escola, né? Tudo que você faz fora da sala de aula.
É, exatamente. Muito bom. As oportunidades, então, que a gente está falando, fantástico saber que não é só para quem está no nono ano ou quem está no ensino médio terminando, quer dizer, a gente pode continuar estudando, né? E tem oportunidade também para todas as idades. Gavur, vamos pensar nessa organização toda. Então, existem datas específicas, né? As universidades lá, elas têm essa janela para inscrição. Fala um pouquinho sobre isso para as pessoas entenderem. Tá. Então, isso que eu vou falar agora vale tanto para graduação quanto para pós-graduação, tá? Então, quando a pessoa está escutando aqui, muitas vezes a pessoa já é formada, já tem uma carreira, alguma coisa, quer fazer um MBA, quer fazer alguma coisa também. Isso tudo que a gente está falando é muito similar, não é só para graduação, tá? Então, normalmente as faculdades, hemisfério norte, né, Estados Unidos, Canadá, Europa, a aula começa normalmente em agosto ou setembro. Só que, como a maioria delas faz o processo via análise de um currículo, você imagina, a universidade recebe centenas ou milhares de aplicações, ou centenas ou milhares de pacotes, né, tipo pacote Dani, e você cortou para vocês, não? Não? Então, assim, recebe milhares de aplicações e elas precisam de um tempo para analisar, certo? Então, quando a aula começar lá em agosto, na verdade, eles precisam de um tempo para analisar. Então, normalmente é assim, a partir de setembro do ano anterior, você já pode começar a mandar os seus documentos para as universidades. As universidades, elas normalmente abrem a janela de aplicação de agosto, e aí vão ter algumas que já em novembro fecha, em dezembro fecha, em janeiro fecha. Então a gente precisa ver daquela universidade que você tem interesse, quando que é o deadline, quando é que é a última data para mandar os documentos, tá? Então a gente tem que juntar seus históricos, tem que juntar seu currículo, tem que juntar a prova de inglês, tem que juntar tradução juramentada, tem que fazer um monte de coisa, tá? E aí, antes dessa data, mandar tudo, certo? E aí as universidades vão pedir um tempo para te dar uma resposta, que elas vão ter que avaliar tudo isso aí. E aí lá na frente eles vão te dar uma resposta se você está aceito ou não, né? E aí se você tiver aceito, é aquela festa toda que a gente vê nos filmes, da cartinha que chega e tal. Então, o que na verdade é essa carta de aceitação? Ela é uma oferta. A universidade está ofertando para você uma vaga. Só que vamos dizer que você tenha mandado para 10 universidades e as 10 gostaram de você. Você vai ter 10 ofertas na sua mão. Então vai ter um período que você vai escolher uma ali, a que te deu melhor bolsa, que tem o melhor ranking, que está mais bem localizada, enfim. Escolhe uma e aí vai ser lá por abril mais ou menos que você vai fazer a sua matrícula. Tá? Eu acho que as pessoas puderam ter uma noção agora do quão, de quanta informação é necessária, tanto para começar esse sonho, quanto depois, né, Gavur? Até nesse momento que eles estão sonhando em serem aceitos em uma, foram aceitos em 10. Qual é o padrão? O que eu vou analisar na hora de escolher? Né? Não é brincadeira, minha gente. A coisa realmente é cheia de detalhe, né? E Dani, assim, eu falei só do momento da aplicação, né? Ou seja, você tem que quando que começa a aplicação e quando termina a aplicação. Só que antes disso, são 30 mil universidades no mundo. Para quais são essas universidades que você tá aplicando? Como é que você faz essa lista? Como é que você escolhe? Não é? Entendeu? Então tem todo esse trabalho nosso, quando a gente chega nesse momento de aplicar, ele está na metade do caminho, porque a gente já fez um monte de coisa para trás. Não, e existem quesitos assim também, pessoal. Eu quero fazer administração. Aí existem as universidades famosas. Mas existem algumas universidades que, apesar de não serem famosas, estão muito bem colocadas no curso de administração.
Já a minha amiga quer fazer música. Então, outras universidades estão ranqueadas, né, que é os primeiros lugares e tal, no curso que ela quer fazer. Então, até isso, que a universidade pode ser famosa, mas de repente ela não é a melhor universidade para o curso que eu escolhi. Exatamente. Exatamente. E tem algumas universidades de alguns cursos que nem aparecem nos rankings esses todos, porque esses rankings eles levam muito em consideração pesquisa, trabalhos publicados, laboratórios e tal. E tem alguns cursos de algumas áreas que não demandam pesquisas, laboratórios e de coisas que às vezes não aparecem. E tem universidades que são específicas de uma determinada área, né? A área de cinema, tem universidades específicas, na área de, sabe, tem muita coisa que é a área de aviação, por exemplo, de engenharia aeroespacial, bem técnico, bem tudo que não aparece nos rankings, mas são espetaculares. Eu acho que a gente vai ter Né? que marcar outras lives Eu específicas acho. para a gente falar, sabe, de De acordo cada com ponto desse. cada ponto. Um outro ponto muito legal também, pensando em universidades americanas, é uma coisa que uma vez um recrutador me falou para um aluno meu. Ele falou assim, mas eu não sei o que eu quero fazer. Aí ele falou, maravilhoso. Porque, gente, no primeiro ano da universidade lá nos Estados Unidos, você pode fazer um ano neutro. Você escolhe matérias que valem para qualquer curso. E depois de um ano lá dentro, você vai descobrir o que você quer fazer. Né, Gavor? Não é um tempo perdido, né? Muito, né? Exatamente, é o que eles chamam de undeclared, né? Você entra como undeclared. Você tem até mais, tem 1 ano e meio, às vezes até 2 anos para ir fazendo matérias que todo mundo tem que fazer. Aí, agora, putz, me decidi, eu quero fazer então business. Aí você usa essas matérias para o business e toca para o E business. toca e não perdeu nada, né? Exatamente, né? E outra coisa, às vezes a pessoa começa num rumo, eu quero business. Aí foi falar, não, mas não é bem isso, eu queria na verdade engenharia. Vai lá, fala, eu quero trocar de business para engenharia. Muda, tranquilo. Tranquilo, Ou né? eu quero fazer business e engenharia. Você faz ao mesmo tempo na mesma universidade, sai com 2 diplomas. Então tem muita flexibilidade, entendeu? Ai, muito bom. Gente, estão aparecendo dúvidas ainda aqui. A Mai pergunta agora sobre se você já é formado em alguma coisa aqui no Brasil. No caso dela, ela tem uma graduação na Federal. Isso atrapalha o processo dela numa universidade no exterior? Eu acho que ela está dizendo que ela está fazendo nesse momento, né? Eu Faço uma faço uma graduação. graduação. Então, Maia, daí é o seguinte, depende qual é que é o seu objetivo, tá? Então, se você quer somente fazer um programa sanduíche, vamos dizer assim, eu quero passar um período lá, mas eu quero voltar para o Brasil e formar aqui. Isso é legal. Aí é muito interessante que você procure a sua universidade mesmo e veja com quais universidades lá fora a sua universidade aqui tem acordos. Porque daí você vai, faz as matérias lá e depois você aproveita essas matérias aqui, tá? Agora, não, eu quero largar tudo aqui e eu quero ir para o exterior e começar tudo do zero lá. O ideal daí, se você ainda quiser fazer na mesma área, é você fazer um processo de transferência. Já aí você pode utilizar parte do que você fez aqui para matar algumas matérias lá, né? Mas se você falar assim, não, eu quero começar do zero, uma outra área completamente diferente, aí tudo bem. Mas mesmo assim eles vão querer saber, e vão querer ver no seu histórico, na sua vida, que você sim começou uma faculdade, mas não atrapalha em nada. Não atrapalha em nada. Só não entra como calouro, né? Já entra como... Não, depende, né? Se você estiver começando um outro curso, uma outra coisa, daí entra como um calouro, né? Mas pode ser que não, pode ser que você consiga avançar um pouquinho no seu curso. Muito bom. Gavor, foi muito legal, passou super rápido aqui, eu acho que a gente tem muito assunto, vamos guardar para próximos encontros, né? Então, eu acho que já deu para mostrar um pouco que é um universo novo, né? E que tem muita coisa para a gente entender.
né? Que é todo um planejamento também para fazer isso acontecer. Deixa eu só falar só mais uma coisinha. A gente falou então de você que está terminando o ensino médio, que já é graduação e tal. E a gente falou também que é muito importante se preparar desde cedo. E só para vocês saberem, a gente também tem um programa de mentoria chamado Eu Global, que a gente acompanha os alunos desde o 9º ano. Então a gente tem um pacote de atividades com os alunos do 9º, atividades com os alunos do 1º, do 2º, para que eles já entrem no 3º ano já sabendo exatamente se querem mesmo ir ou não, e já entram com o processo prontinho, já organizado desde lá de trás. Tá? Então a gente também tem essa mentoria que vem desde lá da E essas informações estão no seu site? Estão no site da GoTessel, Gavur? Porque aí no final a live vai ficar disponível no meu perfil e eu vou colocar todas as informações depois, para quem ficou curioso, para quem agora tem um monte de dúvidas, porque na verdade eu não sabia nada sobre esse processo. Eu vou deixar o @GoTessel, o site também do programa Eu Global, que é um programa realmente fantástico, que mostra para esse menino, para essa menina no 9º ano, tudo que ela precisa fazer, né? Que não é a média dela de cada matéria somada em todos os anos de estudo, para ela descobrir então qual é a média geral. E são cálculos assim que eles prestam atenção e ficam torcendo para cada ano a nota tá melhor. A gente brinca que você está estudando para ganhar bolsa. As suas notas valem dinheiro. Às vezes os pais perguntam, meu filho pode estudar lá para me ajudar a bancar a universidade. Eu falei, você quer que ele trabalhe para bancar a universidade? Trabalhe agora aí, porque a bolsa que ele vai ganhar se trabalhar bem feitinho agora vai ser muito maior do que qualquer salário que ele vai ganhar depois. Sim, do que ele ter que né, se privar de tempo de estudo para estar trabalhando dentro da universidade. É isso aí. E a gente tem exemplos assim, né? O legal dessa história da GoTessel, pessoal, que vocês vão entrar no Instagram e depois vão acompanhar, todas essas cartinhas que a GoTessel já recebeu dos alunos que estão lá fora, que inclusive passaram aqui pela live, que eu vi umas carinhas conhecidas aqui embaixo. Eu adorei. Agradeço o teu tempo, Gavur, de estar aqui compartilhando um pouquinho do teu conhecimento com a gente, revelando segredos da GoTessel. Eu que agradeço muito, Dani. É sempre um prazer aí estar com você. Estou à disposição. Se a gente quiser depois fazer outros momentos desses, estou super... Fantástico. Faremos. Que eu acho que agora tem gente que nem queria estudar fora, já deu vontade. Portugal, então, né? Facilita bastante já o idioma. Gavur, um beijo no Felipe, na Fabiana. Obrigado para você também, para a família toda. Obrigada mesmo, foi muito legal. E pessoal, sigam a GoTessel nas redes sociais e depois aqui embaixo da live eu vou deixar todas as informações para vocês. Obrigada, Gavur. Valeu, gente. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau.